Assunta Yong Fang Basterra Porto, uma menina que foi encontrada sem vida na beira da estrada e que seus pais se tornaram os principais suspeitos. Esse é o caso Assunta, que se tornou uma minissérie da Netflix e está dando o que falar. A série ela é composta de 8 capítulos. Eu assisti, claro, e vi que faltavam muitos detalhes. Então eu decidi trazer os pontos que não foram retratados lá e, claro, a discussão mais importante desse caso. Realmente existiam provas contra os pais de Assunta? Todos os dias nós vemos pessoas inocentes sendo condenadas. Não estou dizendo que eles são inocentes. No final eu deixo a minha opinião. Mas independente do que se acha, jamais se deve condenar ou libertar sem provas suficientes. O vídeo de hoje ele é um raciocínio investigativo puro. Mas agora vamos ao vídeo. Yong Fang nasceu em 30 de setembro de 2000, numa província chinesa. 9 meses depois, ela foi adotada por um casal espanhol. Alfonso Basterra, de 36 anos na época, e Rosário Porto, de 31 anos. Yong foi a primeira asiática adotada na cidade de Santiago de Compostela, onde o casal residia. Yong passou a se chamar Assunta Yong Fang Basterra Porto. Assunta ela era uma criança superdotada. Ela faltou um ano na escola, mas mesmo assim se mostrou uma talentosa violinista, bailarina e pianista. O casal tinha suas dificuldades. Rosário ela sofria de surtos de lúpus eritematoso, o que levou os médicos a não aconselharem a gravidez. Por conta disso que o casal decidiu abrir um processo de adoção na China. Em 2001, eles viajaram para o país, a China, e adotaram Assunta, de 9 meses. Isso tudo pelo Instituto de Bem-Estar de Guiyang. Tudo ia bem com a família, até que em 5 de janeiro de 2013, Alfonso descobriu que Rosário traía ele. E ele descobriu fuçando os e-mails ali. No dia 8, eles discutiram e se separaram. Um cenário desgastante, ele ameaçando, xingando. Alfonso realmente assim enlouqueceu. Aí eles se divorciaram em 14 de fevereiro. Com isso, Alfonso ele procurou um psicólogo e com o tempo a relação dos dois se equilibrou. Ele cuidou da menina e em troca recebeu ajuda financeira de Rosário, porque ele não tinha dinheiro. Quem sustentava era ela. E Rosário ela continuou com os episódios de lúpus e depressão. Como os dois moravam ali próximos, ele podia ficar com a filha sempre que ele queria. Assunta dividia o tempo dele entre as duas casas, percorrendo-se uma curta distância entre elas. O quadro de saúde de Rosário não melhorou. No dia 26 de junho, ela foi internada numa situação muito mais grave. Alfonso, vendo ali o quadro de Rosário, ele fez um pacto com ela. Ele cuidaria dela e da filha com uma única condição, que ela rompesse o relacionamento com o amante. Ela concordou ali. Eles voltaram a morar juntos, o relacionamento voltou, começaram a ficar tranquilos. Tudo estava indo bem até que na noite de 4 para 5 de julho, algo estranho aconteceu e que ninguém explicou. Entre 2h30 e 4h30 da manhã, um homem entrou no apartamento lá na casa delas e tentou estrangular Assunta. Rosário disse que deixou as chaves para o lado de fora, ela se esqueceu. E ao ouvir o barulho, foi até o quarto da filha e viu esse homem, dizendo ela que era forte, de baixa estatura, usando luvas e já com as mãos em volta do pescoço da filha. Rosário disse que agarrou o homem, empurrou com força e aí ele fugiu. Agora sim, o que me surpreende é que ela não chamou ninguém para ajudar, não foi a polícia fazer a denúncia. Na série, eles falam que ela não fez a denúncia porque não queria submeter a filha ao processo de investigação e também por vergonha, porque a família dela é uma família conceituada e tal. A polícia, depois que soube disso, conversando com a vizinha disse que naquela noite ninguém tinha entrado, porque os cachorros dela latem para qualquer coisa e não latiram. Mas o fato é que realmente alguém tentou tirar a vida de Assunta. Ela comentou isso com uma amiga dela. E aí essa amiga falou para a mãe que ligou para Rosário para saber por que ela não tinha feito a denúncia, né? Depois desse evento estranho, outros eventos estranhos começaram a acontecer. Assunta passou a chegar na escola
sonolenta e com tonturas. Rosário explicou ali para a professora que a Assunta tinha tido uma alergia e estava sob efeito de anti-histamínicos. O pediatra depois foi escutado, né, o pediatra de Assunta, e confirmou que a menina nunca teve alergia. Aí teve uma segunda ocasião que a Assunta foi novamente sonolenta. E aí lá para a diretora ela disse que a mãe tinha dado um pó branco de gosto desagradável e que esse pó deixava ela dormindo por horas. Nesse tempo aí, nessa mesma época, Rosário, ela já se encontrava novamente em um quadro severo de depre. E aí quando foi no dia 30 de julho, Alfonso decidiu viajar com Rosário para cuidar dela. E assim eles foram para o interior e ficaram até o início de setembro de 2013. A Assunta ficou com a madrinha e com uma cuidadora que ajudava Rosário nas tarefas domésticas. No dia 21 de setembro de 2013, a Assunta e os pais almoçaram juntos no apartamento de Alfonso e ela desapareceu à noite. Os pais relataram o desaparecimento às 22h17. O corpo de Assunta foi descoberto na madrugada de 22 de setembro de 2013, por volta de 1h da manhã, à beira de uma pequena estrada na montanha de Saint-Simon-de-Ons de Cachoeira, na cidade de Tel. O corpo foi encontrado por 2 jovens que estavam de carro. Obviamente que eles seriam os primeiros suspeitos, mas logo em seguida a polícia abandonou essa linha investigativa. A polícia descobriu que Rosário tinha uma casa na província de Montouto, que era uns quilômetros ali poucos de distância de onde o corpo foi encontrado. Com essa descoberta, a polícia quis, claro, investigar a casa. E aí Rosário e os investigadores eles foram, né, até essa casa de campo. E Rosário foi orientada a não tocar em nada, pois, claro, poderia ser ali uma cena de crime. Rosário disse que queria usar o banheiro. Ela subiu as escadas e um policial foi atrás dela. E aí esse policial encontrou Rosário tentando recuperar o conteúdo de uma lata de lixo no quarto. Essa lixeira ela continha um pedaço do mesmo tipo de barbante laranja que foi encontrado na cena do crime, que possivelmente amarrou ali os membros dela que estavam com marcas. A partir disso, a polícia começou a buscar provas de que Rosário tinha ido para aquela casa naquele dia à noite. E se iniciou a busca por imagens e, claro, também registro dos telefones, dos dois, né, nas torres de telefonia. Não demorou muito e já se conseguiram imagens de segurança de um banco e de um posto de gasolina. As imagens das câmeras de segurança de um banco próximo à casa, em Santiago, mostrou às 14 horas a Assunta indo para a casa do pai. Às 17h21 mostrou a Assunta voltando para o apartamento da mãe. Às 17h28 mostrou o Rosário voltando para casa. As imagens de um posto de gasolina na rota de Santiago para Tel mostrou Rosário às 18h20 passando pelo posto em direção a Montouto. E aí vieram as contradições. Porto disse inicialmente aos investigadores que ela havia saído de casa por volta das 7 horas da noite, deixando a Assunta em casa fazendo o dever da escola. Aí ela disse que havia dirigido sozinha até a casa de campo da família, né? Que era assim uns 20 minutos de Santiago, que quando voltou para o apartamento, às 9h30 da noite, a Assunta já estava desaparecida. Porto disse que ligou para o pai, para os amigos e ninguém tinha nenhuma notícia de Assunta. Aí, claro que a polícia coloca contra a parede, mostra para ela o vídeo. Nisso, Rosário muda a história. Aí ela começa a dizer que a Assunta tinha ido brevemente com ela para casa de campo e que ela levou a Assunta de volta para Santiago rápido porque a criança queria fazer os trabalhos da escola. Rosário disse que depois de deixar a Assunta em casa, ela foi para uma loja de artigos esportivos comprar um item para o balé, para a aula de balé de Assunta. Mas não entrou porque percebeu que tinha deixado a bolsa lá na casa de campo. Aí ela alegou que ela voltou à casa de campo para pegar essa bolsa. Aí ela pegou a bolsa dela, encostou depois, no retorno para Santiago, num posto de gasolina, mas que não abasteceu porque ela viu que não estava com o cartão dela dentro da bolsa. A polícia ela examinou todas as imagens de vídeo de 33 câmeras de segurança ao redor de Santiago e não encontrou nenhum vídeo do carro
de Rosário em nenhuma das estradas pelas quais ela alegou ter dirigido. A polícia responsável pelo caso passou a acreditar que Rosário e Assunta chegaram na casa de campo pouco depois das 18 horas e que Porto saiu daquela casa por volta das 21 horas. E aí começou o quê? A montar uma cronologia do tempo de toda a família. Mas também essa cronologia teve contradições. Então vamos lá. Às 13h55, Assunta saiu de casa. Às 14 horas, ela passou pela câmera de uma agência bancária, caminho do apartamento do pai, com quem ela foi almoçar. Às 16h59, o celular do pai registra uma ligação feita lá no apartamento dele. Às 17h21, Assunta passa pela mesma câmera de volta para o apartamento da mãe. Às 17h28, Rosário Porto também volta para o apartamento. Às 18h22, Rosário é vista conduzindo o carro dela em direção à casa de campo. Na imagem aparece ela e a filha a bordo. Na verdade, não fica muito claro não a presença da Assunta, até eles veem lá uma blusa branca. Às 18h23, a menina é vista por uma amiga na companhia do pai, Alfonso, nas proximidades da casa de Porto em Santiago. Ou seja, olha aí, 18h22, 18h23. Olha a contradição dessa linha do tempo. Às 18h35, o alarme da casa de campo é desligado. De 7 horas da noite a 2 horas da manhã é ali o tempo estimado de morte de Assunta. A estimativa ela foi aproximada, tá? Porque não foi medida a temperatura corporal na hora. Às 7h29 da noite, a mãe faz conexão de dados com a internet. Às 8h47, o celular do pai registra a primeira conexão com a torre lá no apartamento dele. Às 8h53, o alarme da casa de campo é ligado de novo. Nessa hora aí aproximada, um vizinho disse que cumprimentou Rosário no carro, mas não viu a menina. Às 21 horas, o pai aparece nas câmeras, passando repetidas vezes, umas 9 vezes, tá? Na frente da agência bancária perto da casa dele. Às 9h05 é registrado uma ligação que o celular de Assunta recebeu. E em seguida, 20 ligações teriam sido feitas para outros telefones. Às 22 horas e 31 minutos, os pais de Assunta denunciaram o sumiço dela. Às 0h39, um vizinho passa lá pela estrada onde o corpo foi encontrado e não viu nada de incomum lá. Às 1h30, 2 jovens encontram o corpo de Assunta. 1h39, a Guarda Civil é notificada que essas 2 pessoas, teriam encontrado o corpo. Às 7 horas da manhã do dia seguinte, o corpo foi retirado do local. Agora, sobre as perícias. Os peritos não conseguiram determinar se o barbante descartado lá no quarto veio ou não do mesmo rolo usado pelo criminoso. Durante o exame do corpo do local, os peritos não mediram a temperatura retal por medo de destruir ou contaminar possíveis provas, porque havia suspeita de agressão. Também não mediram a temperatura de qualquer outra forma, por exemplo, no ouvido ou na cavidade nasal. E nem sequer mediram a temperatura do ambiente, de modo que ali a hora da morte pudesse ser estabelecida com eficácia. O corpo ficou deitado na encosta por quase 4 horas e 12 horas em câmara fria, antes que o humor vítreo fosse removido do olho, outro procedimento que é usado para estimar a hora da morte. E claro, isso tudo impediu um cálculo preciso. Os 2 professores de medicina legal chamados pela defesa de Rosário, eles afirmaram que o intervalo estabelecido no relatório da autópsia não foi conclusivo. A perícia do barbante laranja encontrado na cena do crime e na casa de Rosário não foram coincidentes nos cortes. E não foi feito DNA no barbante encontrado no local. Poderia dizer ali, se foi Rosário ou não. A causa-morte determinada pelo IML foi asfixia. Foi feito exame toxicológico e eles mostraram que foi administrado em torno de 27 comprimidos de lorazepam no dia que a menina veio a óbito. A análise dos cabelos de Assunta mostraram que ela vinha sendo dopada em torno de 3 a 4 meses. Sobre a questão de vítima-sexo,
foi encontrado sêmen na camiseta de Assunta e não era do pai. O DNA encontrado era de Carlos Murillo, 21 anos, da Guatemala e que mora em Madrid. Ele possuía passagem na polícia por assédios. O rapaz tinha um álibi e a perícia alegou que houve uma contaminação na coleta ou no transporte. Mas depois foi descoberto que existia uma camisinha com amostras do sêmen de Murillo no mesmo laboratório e na mesma câmara frigorífica onde foi analisada a camiseta de Assunta. A perícia no laptop de Basterra encontrou fotos de porno, assim também como visitas a sites de conteúdo adulto. Entre o material que foi encontrado, tinha muitos sites e fotos com garotas asiáticas. No celular de Assunta e da mãe, foram encontradas fotos da menina em casa com maquiagem adulta e roupa de uma apresentação de balé com tema cabaré. No dia 24 de setembro, a Rosário foi detida sob a alegação de homicídio. E um dia depois, o pai de Assunta também foi preso. Eles ficaram presos em torno de 2 anos, até que veio o julgamento. O julgamento ele começou no dia 29 de outubro de 2015. Foram 84 testemunhas e 60 peritos. Mas o que mais pesou nesse julgamento? Foram vários pontos. Eu vou começar aqui com o fato dos pais terem dopado a menina, isso continuamente e no dia do fato. Mas não se conseguiu explicar por que a menina estaria andando com o pai normalmente na rua às 18h23, que a amiguinha dela viu. O remédio ele começa a agir em torno ali de 45 minutos depois de administrado. E nesse horário ela já estaria em coma. A investigação ela concluiu que o horário devia estar errado e que a máquina que comprovava a compra da testemunha no dia 21 de setembro, naquele horário ali mais ou menos, também deveria estar errado. O ponto para eles mais importante seria o fato de Basterra ter dito que não havia saído de casa naquela tarde. Mas aquela amiga da Assunta viu a menina, né? E teve uma imagem de câmera que comprovou que a amiga da Assunta estava realmente naquela hora, naquele lugar. E no fim eles disseram que a amiga de Assunta podia ter confundido tudo. E que ela não viu a Assunta. Foi outra pessoa. Mas no fim explicaram que Basterra saiu sim com a filha. Passou por pontos sem câmeras e esperou Rosário em um semáforo e colocou a menina no carro e deitou-se no banco traseiro, que é por isso que não teria sido visto pela câmera lá do posto. Outro ponto aí levado em consideração, tá? Pelo júri, a imagem do posto de gasolina. Ai, gente, olha, eu não estou falando das imagens em si, mas é cada história que cada hora se conta uma narrativa, entendeu? Os barbantes encontrados também foram levados em consideração, assim também como as fotos. Sim, e as fotos não estavam no celular ou computador do pai, mas no celular de Assunta e da mãe. Eles explicaram que foi por conta do balé e tal, mas a mídia retratou como sendo um material pedófilo. A mídia também vazou uma conversa gravada ilegalmente nas celas entre Basterra e Rosário, que estavam um ao lado do outro. Foram divulgadas muitas falas que não existiram. E isso também pesou desastrosamente contra o casal. O julgamento ele foi muito influenciado, sim, pela mídia e opinião pública. Tanto que foi extremamente difícil selecionar os jurados. A maioria já tinha uma opinião formada contra o casal. Em 30 de outubro de 2015, o júri considerou por unanimidade Alfonso Basterra e Rosário Porto culpados de Assunta Basterra. Em maio de 2016, o Tribunal Superior de Justiça da Galiza corrigiu a sentença e considerou que não estava provado que Alfonso tinha entrado no carro com Rosário. A mãe passou a ser a única autora do crime, mas Basterra não se livrou da pena por planejar e colaborar com o crime. Rosário ela tentou tirar a vida diversas vezes, mas não conseguia, né? Entre os episódios, ela ajudava os presos a produzirem recursos e explicava ali a situação processual em que se encontravam. No dia 18 de novembro de 2020, ela conseguiu tirar a própria vida com uma faixa de lona. A minha opinião,
Apesar de eu estar mais propensa a aceitar a autoria de Rosário, eu não posso fechar os olhos para tantas lacunas da hipótese investigativa defendida. As provas possuem muitas inconsistências. No meu entendimento, não havia indícios e provas robustas para a condenação. Mas isso não significa que um ou os dois tivessem cometido o crime. Só não houve elementos concisos para a acusação. Muita coisa ali contradisse não só os depoimentos, mas as próprias provas. Para mim, claramente, a Rosário agiu ali. Mas não existiam provas fortes para isso, assim também como o do Basterra. Mas eu quero saber da tua opinião. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler. E se você gostou desse vídeo, tem outros muito bons na playlist Local de Crime para você assistir até eu voltar com o próximo vídeo. Eu te aguardo lá. Beijo!